Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril de 2024. A economia passa por um momento de estresse, não só com relação àquilo que acontece globalmente, falando sobre as tensões no Oriente Médio, disparada do preço do petróleo e, lógico, essa indecisão a respeito da taxa de juros nos Estados Unidos. A economia por lá vai bem. A possibilidade de manutenção ou corte na taxa de juros, isso tudo está sendo colocado no radar para a formação também da moeda norte-americana, da cotação no mercado cambial. O dólar sobe diante de outras moedas, sobe diante do real, mantendo aí as maiores cotações desde março do ano passado. R$ 5,24 mais 94, chegou a bater os 5,27, esbarrou ali nos 5,28, agora a alta é de 1,20%. Diante dessa situação, diante das questões macroeconômicas, diante das indefinições em relação aos gastos sem freio aqui no Brasil, o que o produtor deve fazer? Como ele deve administrar toda essa situação? Será que ele consegue administrar tudo isso? Como é que ele deve se comportar diante de um cenário tão estressante como esse? A economia está sob estresse? Sobre esse assunto, vamos direto a Porto Alegre. Vamos a Farsul falar com o economista-chefe, doutor Antônio da Luz, que já está conosco, a quem agradeço mais uma vez a participação aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem, doutor Antônio da Luz? Tudo ótimo, Sérgio. Melhor agora falando contigo. Para mim é sempre um prazer estar aqui no Tempo e Dinheiro, conversando contigo e com toda essa grande audiência. Chovendo molhado, usando só uma figura de linguagem, é lógico que a chuva aí na região do sul causa problemas também numa fase agora em relação à colheita, ao arroz, né? São desafios, né? Mas o produtor está sendo colocado à prova a cada instante e agora o cenário macroeconômico, a indefinição dos gastos do governo. Como é que o produtor administra tudo isso, doutor Antônio da Luz? Sérgio, com muita dificuldade, porque essas coisas todas que tu falaste na introdução, elas implicam numa série de questões para o produtor rural, embora muitas vezes ele não perceba. Mas a taxa de juro que ele vai pagar depende de tudo isso aí que tu estava falando agora. O câmbio, o qual ele vai comprar seus insumos e vender seu produto, depende dessas questões que você estava falando agora. A inflação sobre a qual os custos vão ser reajustados lá na frente, que é a inflação ao nível do produtor, depende de todo esse cenário macro que você estava falando. Então parece, a gestão de caixa dele, a parte de capital de giro, a necessidade de capital de giro que ele vai precisar ter para tocar o seu negócio com a fluidez que necessita, vai depender de todo esse cenário que você estava falando agora. Então, as questões macroeconômicas, elas podem parecer distantes, mas elas não são, elas são muito próximas daquilo que o produtor vive no seu dia a dia. Começando com a questão do câmbio, Sérgio. O câmbio, nós temos forças puxando para cima e forças puxando para baixo. Sempre nós vamos ter essas duas forças. Só que dificilmente elas são da mesma magnitude. Às vezes uma está mais para cima, às vezes está mais para baixo. O que acontece? Desde o ano passado, nós viemos nos posicionando, seja aqui no Tempo e Dinheiro, no Notícias Agrícolas, no nosso podcast. Desde o ano passado a gente vem dizendo, gente, olha só, Estados Unidos não tem condição de baixar juro. Estados Unidos deveria ter subido o juro para 7. Ele só não subiu porque estouraram o fiscal nos Estados Unidos e porque quebrou 7 bancos quando chegou nos 5 pontos. Então, se levasse para 7, ia ter mais quebradeira bancária e o problema fiscal americano ia ser mais grave ainda. Só que não dar a dose necessária para a inflação baixar, ela não baixa. Então, agora, essa última leitura da inflação americana, nós voltamos a ter alta da inflação por lá, em 12 meses. Coisa que aqui no Brasil nós não estamos tendo. Por quê? Porque o Banco Central brasileiro, apesar do presidente da República e do governo não gostar muito do Banco Central, mas o nosso Banco Central ganhou prêmios internacionais de melhor Banco Central do mundo. O Roberto Campos Neto ganhou prêmios internacionais de melhor banqueiro central do mundo, e não é por acaso, é pelo bom trabalho que é feito na política monetária. Então, lá nos Estados Unidos, o pessoal, não, vai baixar o juro no final do ano. Nós dizíamos, não vai. Então vai ser no primeiro trimestre, até março. Não vai. Agora vai ser em junho. Não vai também. Não vai. Os Estados Unidos não tem condição de baixar juros porque a inflação lá continua alta.
Quando é que a taxa de câmbio cai forte aqui no Brasil? Quando os Estados Unidos começam a baixar juros. Então o produtor tem que estar atento a este movimento. Olha, os Estados Unidos começou a baixar juro, aí força a taxa de câmbio para baixo. Enquanto ele não começar a baixar juro, segue uma pressão para cima. Por quê? Porque nós temos tensões geopolíticas lá no Oriente Médio e nós temos uma tensão interna. No ano passado, Sérgio, o governo falou em maio que ia ter um déficit de 100 bilhões. Em julho, ele disse, não vai ser 100, vai ser 140. Chegou em novembro, não vai ser 140, vai ser 177. Em novembro, sabe quanto é que foi? Já no final do ano, projetando 177. Foi 230 bilhões o déficit. Ou seja, foi quase o triplo do início do processo. Este ano, nós teríamos, então o superávit vai ser em 24. Já não vai ser mais em 24. Vai ser agora para 25. E apenas 0,1% do PIB. Sabe o que vai acontecer, Sérgio Braga? Não vai acontecer esse superávit. Nem agora, nem no ano que vem, e nem nenhum ano deste governo. Podem me cobrar depois. Em nenhum ano, porque eles não têm nenhuma responsabilidade fiscal. Enquanto isso, a nossa dívida não para de aumentar. A dívida PIB brasileira não para de aumentar, já passou de 75 pontos. E isso está preocupando os investidores que estão tirando dinheiro daqui, estão tirando dólar daqui, porque não estão confiando no futuro da economia brasileira com essa gastança que está acontecendo no país. Gastança essa que a gente não vê resultado, é só aumentar o déficit. Isto tem implicações na inflação, em tendência de aumento de custo de produção lá na frente, dificuldade do Banco Central baixar juro. Se o governo gasta demais, o Banco Central não consegue baixar a Selic para o ponto que poderia. Então, os 8,5, aqui, que era o ponto entre 8 e 8,5, que era no que nós deveríamos parar, já está lá em 9, porque 9, 9,5. Porque com essa gastança toda, o juro que o senhora, produtores pagam, fica mais elevado. Então, tudo isso vai gerando maior inflação, maior custo do dinheiro, maior instabilidade cambial, e nós aqui no meio dessa maluquice toda. Bom, safra 24, 25 vem aí, passa muito rápido tudo. É lógico que essa gastança continua, infelizmente, com uma falta de responsabilidade, inclusive alertada recentemente aqui, no Tempo e Dinheiro, por outras autoridades, inclusive por ti aí no Rio Grande do Sul. É lógico que tudo isso, o governo, para poder gastar, ele tem que tirar de algum lugar e pagar, remunerar alguém que está emprestando, porque o risco fica muito alto. Os juros também aumentam para o governo na hora de captar esses recursos, né? E quem vai pagar essa conta desses juros mais altos, desses empréstimos? Somos nós, Sérgio Braga, porque o governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é a sociedade. Se o governo gerasse riqueza, não cobrava impostos, ia viver da riqueza que ele gerava, né? Então, hoje a nossa situação é o seguinte: todas as vezes, isso é uma regra de bolso na economia, sempre, olha só o termo que eu estou usando, sempre, nós somos treinados na faculdade a evitarmos ao máximo o uso da palavra sempre e nunca, porque raríssimas vezes elas podem ser usadas em economia. Esta é uma que pode. Sempre que um governo gera déficit, vai ter aumento de carga tributária na frente. Certo. Por quê? Porque quando eu gasto mais do que eu arrecado, eu vou ter que arrecadar mais para pagar a conta do que eu fiz. Tá, mas e se eu não quiser pagar a conta, e se eu não quiser aumentar a carga? Eu emitir novos títulos. Bom, se eu emitir novos títulos de dívida, eu vou aumentar a minha dívida. E eu vou pagar mais juros. De onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar os juros? Dos impostos. Então a questão é se eu vou ter o aumento da carga tributária imediatamente ou se eu vou ter um aumento da carga tributária ali na frente. Mas eu vou ter aumento de carga tributária. Por isso que nós vemos, e a sanha do governo, da Receita Federal, em cima do agronegócio, é uma coisa absurda. É absurdo, é completamente absurdo. Enquanto nós vemos os países subsidiando a produção lá fora, a produção agropecuária, nós temos que competir com esses produtores subsidiados, aqui se quer taxar mais ainda o produtor rural brasileiro. Então, deste
público significa aumento de carga tributária. A sociedade vai pagar mais impostos, seja um pouquinho ali na frente, seja um pouquinho mais ali no horizonte, mas que vai pagar, vai. Isso quando consegue, né? Porque uma coisa é aumentar a carga, outra coisa é aumentar a arrecadação. Ano passado, o governo fez uma série de medidas para aumentar a arrecadação. Havia aumento da carga tributária e o que aconteceu foi o contrário, né? A arrecadação caiu, porque a sociedade não aguenta mais carregar o peso do Estado nas costas. Então, o governo tem que fazer um regime. O problema é que este governo ele não tem compromisso nenhum com a corte de gastos. Podem observar, e aqui eu não quero fazer uma crítica ao governo gratuita. Olhem os jornais, olhem, acompanhem aqui o Tempo e Dinheiro. Quando é que surge uma matéria falando sobre um corte de gasto? Nunca. Agora, sobre medidas para aumentar a arrecadação, é o tempo todo. Sempre. Bom, doutor Antônio da Luz, diante dessa situação, desse estresse que atinge toda a população, todos os brasileiros, principalmente quem está produzindo alimentos, porque os custos vão disparar praticamente. É petróleo, é dólar, são os custos também em relação à próxima safra. O que o produtor pode fazer? É sentar, aguardar, tentar administrar? Existe uma saída para essa situação que não passe necessariamente pelo Planalto Central ou não? Nós temos que tomar decisões do dia a dia dentro do nosso negócio, né? Que não passa pela esplanada. Vamos começar com uma... Por exemplo, nós estávamos dando uma call, né? uma sugestão para os produtores de segurar a compra de insumos para a próxima safra. Nossa orientação era segura mais um pouco. Nós estamos vendo cloreto caindo, estamos vendo MAP caindo, superfosfato caindo, ureia caindo, vamos segurar. Com esta crise que está acontecendo no Oriente Médio, que pode, olha só o termo, pode escalar, nós poderemos ter um aumento ainda maior da taxa de câmbio e termos problemas logísticos. Isto pode fazer com que o preço dos insumos, que estavam numa tendência de queda e a orientação era segurar, pode ser que agora eles venham a ter uma tendência de alta. Então, é importante sair comprando? Não. É importante ficar atento, monitorar o que está acontecendo. Se começar a subir, tem que fazer a sua compra, porque mesmo que comprar hoje, está comprando lá preço de 2021. Então, tá bom de comprar. Diante desse novo cenário, o produtor tem que se precaver. Sugestão número 2. Nós temos que olhar para o nosso fluxo de caixa e tomar o mínimo de recursos possíveis. Muitos produtores vão ao agente financeiro, tomam um determinado valor, não sabe se aquele dinheiro é o volume que precisa, se atende a todas as necessidades, ou se não atende, ou se sobra, e se pegou aquele dinheiro, será que eu só preciso pagar lá, sei lá, em julho do ano que vem? Será que eu não consigo pegar esse dinheiro em vez de agora pegar mais para frente? E se eu pegar mais para frente ou pegar agora, será que eu não consigo pagar antes para pagar menos juros? Essa sincronia entre o produto que eu tenho para vender e a tomada de crédito, no momento desse, é muito importante, porque nós temos uma tendência a uma menor oferta de crédito em momentos de crises mais agudas, que é como para onde parece estarmos nos levando. Então, é importante ter essa gestão de caixa mais no dia a dia, evitar investimentos que sejam fora do seu planejamento, né? Não estou dizendo que não é para comprar máquina, até porque assim, já caiu bastante os preços das máquinas, perto do que já esteve, as empresas estão com layoff, está um momento interessante de fazer investimentos, mas fazer o investimento que estava planejado. Tudo que for fazer a partir de agora, é bom planejar bem, porque nós estamos falando de um horizonte de 8 anos, 10 anos de pagamento desse negócio. Então, cuidado, sempre preferir a liquidez em momentos de maiores incertezas. Então, me parece que por aí nós defendemos bem, Sérgio Braga. Lógico, deixando o recado final para o produtor do estado do Rio Grande do Sul, né, que no primeiro momento vem a expectativa de uma safra
lógico, com atrasos, replantio, seca, depois a chuva e agora a chuva em excesso. Tudo isso compromete muito o resultado do agro aí no estado do Rio Grande do Sul. Só para finalizar contigo, doutor Antônio. Sérgio Braga, nós tivemos 2 anos consecutivos de estiagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. E depois, quando fomos plantar a safra 24, tivemos atraso por excesso de chuva. Enquanto a maior parte do Brasil sofria com falta, nós sofríamos com excesso. Então, temos tido anos bastante desafiadores. Mas, diante de tudo isso, apesar de tudo isso, nós estamos nos encaminhando para uma safra dentro da normalidade. Então, só nos cabe aqui no Rio Grande do Sul agradecer que vamos ter uma safra boa, não é uma safra ótima, não é uma safra excelente, não é boa para todo mundo, mas os números indicam para uma safra dentro daquilo que consideramos normal. E depois de 2 anos de estiagem, o que vem pela frente é uma safra maravilhosa, perto do que nós tivemos aí nesses últimos 2 anos. Então, os produtores estão colhendo com dificuldade, chove, tem que parar, abre um dia que dá para sair plantando, colhendo, o pessoal vai lá e colhe. As dificuldades inerentes ao nosso negócio. Agora, nós temos a mais absoluta convicção que o produtor brasileiro, de uma maneira geral, é um guerreiro, é um batalhador, está acostumado com esse tipo de dificuldade e que são problemas superáveis para essa nossa classe, dessa nossa gente. Tudo passa, né? Também. Tudo há de passar. E há de passar e ser colocado numa posição bem melhor, né, totalmente favorável. É o que a gente sempre imagina e espera, né, com o suor do dia a dia, o trabalho árduo, né, do produtor, segunda a segunda, não tem folga, mas, enfim, essa é a vocação de quem produz alimento para o brasileiro, para o mundo. Doutor Antônio da Luz, muito obrigado pela participação. Até uma próxima. Até uma próxima, Sérgio Braga. Até uma próxima a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Muito obrigado. Bom, lembrando mais uma vez a você que nos acompanha diariamente, todas essas informações estarão disponíveis nos principais canais, mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Conversamos nessa tarde com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, e, lógico, você pode continuar prestigiando todas as entrevistas, compartilhando, curtindo, comentando as mídias sociais do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado e até uma próxima.